Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Adriele e o tema da nossa aula de hoje são os motivos das migrações e condições de vida dos migrantes no Brasil e no Acre. A gente vai conhecer aí um pouco, do porquê, as motivações que levaram essas pessoas a migrarem, as condições de vida desses migrantes, tá bom? Vamos lá? Primeiro vamos entender, o que seria migração. Definição: é o movimento, a movimentação de entrada ou imigração ou saída, emigração de indivíduo ou grupo de indivíduos em busca de melhores condições de vida. Essa movimentação pode ser entre países diferentes ou dentro de um mesmo país, Então, o que a gente viu aqui? Temos, dentro do conceito de migração, a gente tem o conceito de imigração, que seria o quê? Movimentação de entrada, dentro de um país, e a gente também tem a emigração, A diferença aí é apenas a primeira letra, O I para imigração e o E para imigração, que a imigração seria aí o movimento de saída do país, tá? Quais são esses fatores contribuintes, O que levam as pessoas a estarem migrando, saindo aí, dos seus locais? Podemos ter aí fatores políticos, fatores religiosos, étnicos, raciais, naturais e econômico, ou seja, dentro desses motivos a gente tem aí conflitos, muitas vezes tem conflitos religiosos ali entre as pessoas, tem conflitos aí étnico-raciais, acontece muitas vezes dentro de um país aí alguma catástrofe natural ou alguns eventos naturais que dificultam a vida das pessoas, dentro aí, do seu local de origem, elas acabam optando para ir para um outro lugar que não tenham esses eventos e também, por questões econômicas. Às vezes aí no local que a pessoa reside, no seu país de origem, ela não sente que tem tantas aí oportunidades de trabalho, oportunidades de vida, e acabam sendo atraídas para outros locais, que aparentemente aí vão representar mais oportunidades, mais chances de melhorar de vida. Aí a gente tem, o conceito aí de migrações externas definitivas, que é quando o migrante ele se estabelece definitivamente no seu local de destino, ou seja, a pessoa saiu, do seu local de origem e aí ela viu novas oportunidades, acabou indo conhecer um outro lugar, gostou desse lugar, então ela decide se estabelecer definitivamente naquele local. Entre os primeiros portugueses, a gente tem os que se fixaram principalmente em Pernambuco e na Bahia, e eles vieram para quê? Para explorar o açúcar, que é a atividade mais rentável na colônia nos séculos 16 e 17. Então, dentro dessa migração aqui, no século 16 e 17, que aconteceu lá no período colonial, quando os portugueses estavam aí, colonizando aí o Brasil, eles tiveram o quê? Uma motivação para sair, lá do seu país de origem e vir para cá, e migrar para cá. Então, o que eles fizeram? Qual foi a motivação, que levou eles a saírem de lá? Econômica, Aqui a gente tinha o quê? A exploração do açúcar nesse período, entre o século XVI, e o século XVII. Então, a gente tem o primeiro motivo, a primeira motivação, tem a motivação econômica. Temos também aí os africanos, que foram trazidos cerca de 4 milhões de africanos, eram usados como escravos, principalmente nos engenhos de açúcar, durante os séculos 16 e 17, nos centros de mineração, também aí no século 18. Então, aqui a gente tem o quê? O que fez com que os africanos, fossem trazidos para cá? Eles não vieram porque eles quiseram. A gente viu que foi uma migração forçada, porque eles foram escravizados. No século 16 e 17, foram escravizados aí nos engenhos de açúcar, Já que a atividade econômica que predominava na época era o açúcar. E mais tardar aí no século 18 tivemos a mineração, onde eles
continuaram sendo escravizados. Então, a gente tem aqui uma migração forçada, não foi por livre e espontânea vontade. Temos também, né, os povos italianos aí, que migraram aí no final do século XIX, tá? Eles deixaram o país basicamente por motivos econômicos e socioculturais. A imigração, né, a saída, era muito praticada na Europa, porque ela aliviava, né, o país, os países europeus, das pressões socioeconômicas, além, né, de alimentá-los com o fluxo de renda que vinha aí do exterior. Então, mais uma vez, a gente tem aqui motivação econômica. Aí temos também as migrações dos japoneses, né? Ela foi motivada também, né, por interesses econômicos de ambos os lados. Aqui, quando a gente fala das migrações dos japoneses, a gente tem um interesse tanto do Brasil, né, quanto aí do próprio Japão. Porque o Brasil ele estava necessitando de mão de obra nas lavouras de café, principalmente aí em São Paulo e no norte do Pará, né, que era onde predominava aí, né, a atividade econômica do café. E o Japão ele precisava o quê? Precisava aliviar a tensão social, né, que existia no país causada por seu alto índice demográfico. Ou seja, o país, o Japão, ele é um país superpopuloso, né? Então, por que teve esse interesse dos dois lados? O Brasil estava precisando de mão de obra, né, para trabalhar aí nas fazendas de café, né, já que era a economia do café que estava predominando na época. E o Japão precisava aliviar aí o seu índice demográfico, precisava diminuir a quantidade de pessoas aí dentro do seu país. Então, a gente tem aqui um interesse duplo e a motivação, né, como a maior parte das migrações que aconteceram dentro do Brasil, também foi uma motivação econômica. Temos aí a migração dos nordestinos também no século XIX e XX, né, no período aí de 1839 a 1932. O que é que motivou esses nordestinos a virem para cá? A descoberta da vulcanização da borracha, né? E eles vinham aqui para a Amazônia, principalmente nas zonas do Agreste e do Sertão do Ceará, ali no Paraíba também, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Aqui a gente tem também duas motivações. A primeira, que são as grandes secas em sua terra natal, né? Como tinha bastante secas lá no Nordeste, a economia era prejudicada, a vida das pessoas era prejudicadas, né? E eles acabavam sendo atraídos por oportunidades resultantes da atividade econômica em expansão. Qual que era a atividade, professora? Era a borracha, tá? Principalmente com essa descoberta aí da vulcanização da borracha, atraiu muito mais, né, migrantes aí para dentro da nossa região. Então, quando a gente fala de migração nordestina, a gente tem essas duas motivações. Tanto aí a questão das secas, né, que eles tinham aí dentro da sua terra natal, como a atração, acabavam sendo atraídos aí, né, devido à atividade econômica que predominava na época. Agora, se tratando de Acre, né, trazendo aí para o nosso estado, a gente tem o quê? As migrações dos sírios e dos libaneses, né, no período do extrativismo também aí da borracha. Esses povos atuaram como comerciantes ambulantes ou fixos, né? Tivemos aí o extrativismo, né, devido às práticas de comércio, de troca de mercadorias, medicamentos, roupas, tecidos, calçados e miudezas por borracha. Então, esses povos, os sírios e os libaneses, eles atuaram aqui, né, na nossa região, no Acre, né, como ambulantes, como comerciantes. Eles praticavam aí o escambo, né? O que seria esse escambo? Seria a troca ali de mercadorias. Eles trocavam as mercadorias deles pela borracha. Então, mais uma vez, a gente tem o quê? Uma motivação econômica, né? Que leva aí as pessoas a estarem migrando novamente aí para nossa região. Temos também, né, muito conhecida as migrações aí dos haitianos, né? Os haitianos, eles
entraram, né, chegaram aí ao Brasil, passando por países como Equador, Peru, Bolívia e foram adentrando o território nacional, principalmente por meio da região norte, né, chegando aqui até a gente, especialmente pelo estado do Acre. E a cidade mais afetada pela chegada desses imigrantes foi Brasileia. Tá? Em 2010, o número de imigrantes haitianos no Brasil era de 595 e deu um salto aí para quase 30 mil no ano de 2014. Olha só o tanto de haitianos que veio para cá. Segundo dados aí da Polícia Federal, cerca de 72 mil haitianos entraram em território brasileiro entre os anos de 2010 e 2015. Porém, uma parte deles, né, saiu nesse mesmo período, resultando em aproximadamente 60 mil haitianos que permaneceram. E qual que foi a motivação? O que fez com que esses haitianos viessem para cá? Primeiro aí, né, apesar de eles entrarem principalmente pelo estado do Acre, a maior parte desses imigrantes, ele se espalhou, dispersou aí por todo o território brasileiro. A maioria dos haitianos, eles se fixaram na região sul e sudeste do país, né, possivelmente em busca de melhores oportunidades de emprego, né, e condições de vida. E a partir do ano de 2015, o Acre ele foi deixando de ser a principal rota de entrada dos imigrantes, visto que o governo brasileiro passou a emitir vistos para o Haiti, Equador e Peru. Nesse mesmo ano, houve o quê? Houve uma redução de 96% no número de haitianos ilegais no Brasil. Então, eles vieram, né, para dentro do nosso território, foi a forma mais fácil que eles encontraram, vieram pela região norte, né? A cidade mais afetada que a gente teve aqui foi a cidade de Brasileia, que recebeu um grande fluxo de haitianos. O que aconteceu lá em 2010, né? Vocês podem estar pesquisando mais sobre isso depois, mas teve uma catástrofe natural lá no Haiti, teve um terremoto que devastou o país economicamente falando ali, né? Tiveram as suas casas destruídas, seus empregos, né, destruídos. Então, muitos se viram obrigados a deixar suas terras, né? Muitos ali já não viviam muito bem e com essa catástrofe natural que ocorreu lá, né, eles se viram obrigados a deixar e ir em busca de novas oportunidades, né? A gente viu aqui que a maioria deles ali foi para o sul e para o sudeste, né, que são onde tem aí as maiores indústrias, tem mais oportunidades de emprego. Então eles foram se concentrando ali mais nessa região, mas de certa forma se espalharam aí pelo nosso território. Agora a gente vai conhecer um pouco das migrações temporárias. A gente tem as migrações dos venezuelanos, né, segundo a Organização Internacional para Migrações, OIM. O Brasil ele recebeu em torno de 2% dos 2,3 milhões de venezuelanos que deixaram o país fugindo da crise que piorou significativamente a partir de 2015. Então, gente, a gente viu aí que a motivação dos haitianos, né, também é econômica, mas teve o quê? Teve uma catástrofe natural que levou eles a saírem do seu país. E também vimos sobre os venezuelanos, que também adentraram o nosso território devido ao quê? Né, a crise política que eles enfrentam, né, até hoje dentro do país deles. Vocês podem estar pesquisando um pouco mais disso futuramente, né? Então a gente viu aqui no decorrer da nossa aula as principais motivações, né, e o porquê que esses migrantes foram deixando o seu país e adentrando aí dentro do nosso território. Agora a gente vai para o nosso exercitando para ver se vocês compreenderam bem a aula de hoje. No Brasil, o processo de migração interna ele foi amplamente verificado ao longo do século XX. No país, predominam as migrações por motivações. Alternativa A, econômicas. Alternativa B, climáticas. Alternativa C, religiosas. Alternativa D, militares. Ou alternativa E, linguísticas, né? Quais são as principais motivações aí que levam as pessoas a estarem migrando, né, dentro aí do Brasil? Se você respondeu aí que a alternativa correta é a alternativa A, tá? Você acertou. A principal motivação é econômica. A que predomina aí dentro do nosso país é a econômica. Então é isso, gente.
encerramos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? E para assistir mais aulas como esta, não esqueçam de estar acessando a nossa plataforma Eduque. E até a nossa próxima aula.